Opa, peraí, a dica já vai começar. Mas antes disso, quero convidar você a conhecer os produtos aqui do Vale Concurso para a Polícia Penal do Espírito Santo. Olha só, eu estou aqui na cadeia de custódia de Vila Velha. Aqui abriga os presos do regime semiaberto. É a cadeia mais antiga do estado do Espírito Santo. Então, olha só, a dica já vai começar. Já deixa o seu like, já se inscreve aqui no canal, tá? Ative o sininho de notificação para ficar por dentro. E quando o concurso sair, você será notificado. Bom demais, não é mesmo? Vem se dar com o Vale Concurso. Já se achega aí, já vai começar a dica. Tamo junto, sucesso para você nos seus estudos. Quero ver você de fato aprovado, tá? Chega de ser um mero pagador de boleto. Venha, mas venha preparado para esse concurso. Muitas vagas, muitas oportunidades e essa vai ser sua. Tamo junto, aguardo você aprovado. Vem estar com a gente. Vale Concurso, aqui vale a pena. Boa aula para você. Grande abraço. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal do Vale Concurso. Eu sou a professora Maiara, sou policial penal no estado de Minas Gerais e hoje eu vim fazer a correção do simulado para você que está aí se preparando para a Polícia Penal do Espírito Santo, o nosso simulado de direito processual penal. Então nós vamos aqui analisar questão por questão e fazer a correção. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu convido a se inscrever, tá? E também ativar esse sininho que está aqui logo abaixo para que você seja notificado sempre que novos conteúdos forem disponibilizados para você. Bacana? Então vamos aqui começar, né, a todo vapor aí com as nossas questões de processo penal, tá? Eu espero que você tenha já resolvido o simulado, né? E que agora a gente faça a correção, beleza? Olha só, então vamos começar aqui com a nossa situação do concurso. Vamos ver aqui a situação do concurso, né? A gente tem aqui uma banca que ainda está sendo definida, né? Nós não temos a banca em definição, mas pode ser, né, que seja a última banca mesmo, que foi a IBAD, né? Que haja aí uma contratação direta, né, com dispensa de licitação. O número de vagas, tá? Então, a gente tem aí, a princípio, 600 vagas, mais cadastro de reserva. Então, assim, é uma quantidade muito boa de vaga, tá? Uma dessas vai ser sua. Você só precisa de uma, né? As outras 599 pode ficar para o seu concorrente, mais o cadastro de vaga. Você precisa de uma dessas 600, tá? A remuneração, né, gente? Então, nós estamos falando aqui de um salário de R$ 4.341,06, mais a progressão, né? Que vai ser aquele caminho que você vai percorrer ali, né? Durante a sua carreira e que vai te trazer o quê? Isso aqui, né, gente? À medida que você vai progredindo dentro da carreira, seu salário também vai aumentando. O nível de escolaridade é o nível médio, tá? Então, cobra ainda ensino médio. Pode ser que no próximo concurso isso já tenha mudado, já tenha sido alterado para nível superior. Então, você, né, isso aqui tem que ser o seu concurso, tá? Você tem que estudar, se dedicar aí, né? Afinal de contas, nós temos 600 vagas mais um cadastro de reserva. Então, assim, comece a se preparar o quanto antes. Aproveite que ainda não temos edital, tá? Para que você comece a estudar com tranquilidade. Quando o seu edital for publicado, você vai estar aí tranquilo, né? Para dar continuidade nos estudos, tá? Ainda não temos a data da prova definida, né? Porque o edital ainda não foi publicado. Teste de aptidão física teremos, né? Devido aí à carreira, à natureza do cargo. Temos prova de redação. Prova de títulos não tem e a idade é de 18 anos. Essa idade aqui, gente, vai ser aferida no momento da posse. Então, ainda que você não tenha completado 18 anos, mas tem interesse em fazer o concurso, você já pode, porque na posse você precisa estar com 18 anos, certo? Então, beleza. Se você quiser adquirir, tá? Alguns dos nossos produtos destinados à Polícia Penal do Espírito Santo. Então, a gente tem aqui, né, as nossas aulas que são atualizadas, tá? Que são de curta duração, né? Se você quer adquirir, tá? Nosso curso de videoaulas. Você pode assistir quantas vezes você quiser, quantas vezes você tiver
aí, né, disponibilidade, você pode assistir. Temos material de apoio em PDF, resolução de questões. Nosso curso, ele está bem completo, né? Se você quiser adquirir, o link está na descrição. E fique absolutamente tranquilo, porque quando o edital for publicado, se for necessário fazer adaptações ali, né, será feitas atualizações, pode ficar tranquilo, porque você tem a garantia de um curso totalmente atualizado, beleza? Então, vamos começar aqui com a primeira questão do nosso simulado. Olha só, o delegado de polícia, João Maria de Sá, constrange, sob pena de prisão, o advogado Manuel Olegário a depor sobre fatos confidenciais para apuração de suposto ilícito cometido por um cliente seu. O doutor Manuel Olegário se recusa e noticia ao Ministério Público quanto à ocorrência de crime de abuso de autoridade. E o Ministério Público não oferece denúncia no prazo legal. Insatisfeito, resta ao doutor Manuel Olegário a intentar ação penal privada no prazo de 12 meses, contado a partir da ocorrência do fato delituoso. B. Ajuizar a ação de obrigação de fazer para que o Ministério Público seja forçado a ofertar denúncia. C. Ajuizar a ação penal pública condicionada à representação no prazo legal. D. Apresentar queixa-crime no prazo de 6 meses, contado da data em que se esgotar o prazo para oferecimento da denúncia pelo Ministério Público. É ofertar a denúncia no prazo de 60 dias, a contar da data que se esgotou o prazo para oferecimento da denúncia pelo Ministério Público. Então, olha só, o que nós temos aqui? Qual a situação que nós temos, né? O delegado, ele constrange, né, o advogado a depor sobre fatos confidenciais, tá? Esse advogado, ele noticia o Ministério Público, só que o Ministério Público não oferece denúncia no prazo legal, fazendo com que abra para a vítima a possibilidade de ingressar em juízo através da ação penal privada subsidiária da pública. Tá? No caso de inércia do Ministério Público, o Ministério Público ele não oferece denúncia, ele não promove arquivamento, ele fica inerte. Abre-se a possibilidade da vítima ingressar em juízo através da chamada ação penal privada subsidiária da pública. E aqui, olha só, então, né, nós vamos ter a possibilidade de quê? De apresentar queixa-crime no prazo de 6 meses, tá? A ação penal privada subsidiária da pública, ela tem um prazo que nós chamamos de decadencial, que é um prazo de 6 meses, contado da data em que se esgotar o prazo para oferecimento da denúncia pelo Ministério Público. Então, aqui é a letra D de dado o nosso gabarito. Isso está no artigo 29 e no artigo 38, ó. Será admitida a ação privada nos crimes de ação pública se esta não for intentada no prazo legal, cabendo ao Ministério Público aditar a queixa, repudiá-la e oferecer denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso e, a todo tempo, no caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal. Salvo disposição em contrário, o ofendido ou seu representante legal decairá no direito de queixa ou de representação, se não exercer dentro do prazo de 6 meses, contado de que vier a saber quem é o autor do crime, isso aqui é no caso de representação, tá? Ou no caso do artigo 29, que é o quê? Ação privada nos crimes de ação pública, do dia em que se esgotar o prazo para o oferecimento da denúncia. Vamos para a próxima, então. Considerando a regência legal e a orientação jurisprudencial no que tange à ação penal, assinale a alternativa correta. A. Na ação penal pública incondicionada, o delegado de polícia, para instaurar inquérito, necessita da representação da vítima ou ofendido. B. Após o recebimento da denúncia, a representação torna-se irretratável. C. A representação é uma condição específica de procedibilidade. D. Na ação penal privada subsidiária da pública, a desídia do querelante não autoriza a retomada da ação pelo Ministério Público. No crime de lesão corporal leve,
No âmbito da violência doméstica contra a mulher, a ação penal é pública condicionada à representação. Então vamos lá, gente. Vamos fazer a análise aqui de cada alternativa e ver quais são os erros, tá? Na ação penal pública incondicionada, o delegado de polícia, para instaurar inquérito, necessita de representação? Não, né, gente? A representação, ela vai ser, tá, uma necessidade quando nós estivermos diante de uma ação pública condicionada. E aí, sim, sem essa representação, o delegado de polícia não pode instaurar inquérito, beleza? B, após o recebimento da denúncia, a representação torna-se irretratável. Não, tá? Ela vai se tornar irretratável após o oferecimento, tá? Então, após o oferecimento da denúncia e não após o recebimento. O recebimento, gente, após o recebimento, a representação vai se tornar irretratável se for em casos de Lei Maria da Penha, tá? Lá na Lei Maria da Penha, nós também, né, vamos ter o Instituto da Representação, e para que haja retratação dessa representação, para que a vítima volte atrás na representação que ela ofertou, vai ser até o recebimento da denúncia, tá? E vai ter que ter uma audiência específica designada para essa finalidade, para ver, né, por que a vítima está voltando atrás, se não é caso dela estar sendo coagida, tá? Mas no Código de Processo Penal, a representação torna-se retratável após o oferecimento da denúncia. A representação é a condição específica de procedibilidade correta, isso aqui é uma classificação da doutrina, tá? Sem a qual o processo, o inquérito não pode ser iniciado. A persecução penal, né, que é composta pela investigação e pelo processo penal, não podem ser iniciados, tá? É uma condição de procedibilidade. Então, aqui, né, é o nosso gabarito, a letra C. Na ação penal privada subsidiária da pública, a desídia do querelante não autoriza a retomada da ação pelo Ministério Público, é justamente o contrário. A desídia, né, do querelante, daquele que ingressou com a ação penal privada, com a queixa na ação penal privada subsidiária da pública, se ele deixa de dar andamento ao processo, tá? Se ele é negligente, essa desídia, ela autoriza a retomada da ação pelo Ministério Público como parte principal. E no crime de lesão corporal leve, no âmbito da violência doméstica familiar contra a mulher, a ação penal é pública incondicionada. Gente, a ação penal no caso de lesão corporal leve, tá? Que não envolva, né, âmbito de violência doméstica contra a mulher, é ação penal condicionada à representação. Mas, né, por um entendimento jurisprudencial dos tribunais superiores, se for uma lesão corporal leve que envolva, tá, violência doméstica e familiar contra a mulher, a ação penal vai ser pública incondicionada, ainda que seja uma ação, né, ainda que seja uma lesão corporal leve, beleza? E aqui a gente tem, ó, a representação será irretratável depois de oferecida a denúncia. Artigo 29, será admitida, né? Isso que a gente já viu lá na outra questão, tá? E aqui fala, ó, retomar a ação como parte principal, né, o Ministério Público, e a súmula 542 do STJ, a ação penal relativa ao crime de lesão corporal, tá, independente se é leve, se é grave ou gravíssima, resultante da violência doméstica contra a mulher, é pública incondicionada. Então, lesão corporal contra a mulher em âmbito de violência doméstica vai ser sempre pública incondicionada, tá? Tirando esses casos, né, a ação penal ali para lesão corporal leve, via de regra, é condicionada à representação, mas se envolver violência doméstica familiar contra a mulher, vai ser pública incondicionada. Questão 3. De acordo com o artigo 6º, inciso 8º do Código de Processo Penal, logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá: a. Averiguar a vida pregressa do indiciado e, se for reincidente, solicitar sua identificação criminal. B. Ouvir o ofendido apenas se este apresentar documento de identificação. C. Ordenar a identificação do indiciado por exame de DNA, se possível, e fazer juntar os autos sua folha de antecedentes. D. Ordenar a identificação do indiciado pelo processo datiloscópico, se possível, e fazer juntar os autos sua folha de antecedentes.
é entrevistar o indiciado, depender do seu comportamento e solicitar sua identificação pelo processo datiloscópico. Gente, lá no artigo 6º, nós temos, né, algumas diligências que serão feitas pela autoridade policial quando da prática de uma infração penal, tá? Essa questão da identificação, né, ela vai ser feita pelo processo datiloscópico, né, que é através da colheita ali das digitais, tá? E se for possível, né, e vai fazer juntar aos autos a folha de antecedentes. É isso que o inciso 8º ele diz, tá? E aqui, ó, logo que tiver conhecimento da prática de infração penal, a autoridade policial deverá. Isso aqui, gente, é uma discricionariedade, tá? Embora aqui, né, dê a impressão de ser uma obrigação, isso não é uma receita de bolo, tá? Isso aqui vai depender e vai variar de acordo com o caso concreto. Então, dirigir-se ao local, providenciando para que não se altere o estado e a conservação das coisas até a chegada dos peritos criminais, né? Isolar ali aquele local de crime para que ele não seja contaminado e para que a perícia ela seja eficiente. Apreender objetos que tiverem relação com o fato após liberados pelos peritos criminais. Então, a arma de fogo, as cápsulas ali de projéteis, né? Da arma de fogo, uma faca com sangue, tá? Colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato das circunstâncias, ouvir o ofendido, ouvir o indiciado, com observância no que for aplicável aqui, né? Com observância do direito ao silêncio, tá? Devendo o respectivo termo ser assinado por 2 testemunhas. Então, aqui, pessoal, olha só, essa identificação datiloscópica, tá? Vai ser através, né? Vai ser, se possível, e vai juntar aos autos a sua folha de antecedentes. Então, letra D aqui. 4. Em face das finalidades da investigação criminal, qual alternativa a seguir é correta? Letra A. A finalidade imediata indica que a investigação deve ser eficaz no sentido de produzir subsídios para a ação penal pelo Ministério Público ou pelo ofendido. B. A finalidade remota princípio o alcance de elementos suficientes e capazes para o indiciamento. C. A finalidade imediata relaciona ao alcance na investigação de provas das circunstâncias e autoria das infrações penais para indiciamento dos autores. D. Na finalidade remota se buscam elementos para atividade de acusação pelo Ministério Público. A aplicação da lei penal pelo órgão julgador se insere na finalidade imediata da investigação criminal. Então, aqui, gente, nós temos, né, as finalidades da investigação criminal, tá? Que são elas: finalidade remota, finalidade imediata e finalidade imediata, tá? Na finalidade remota, a finalidade é o quê? Aplicar a lei penal e fazer a tutela dos direitos e garantias fundamentais do cidadão. Na finalidade imediata, nós buscamos o quê? A produção de subsídios, né, para a promoção da ação penal, para que o Ministério Público, para que o ofendido possa aqui, né, ingressar em juízo. Essa é a finalidade imediata. Já na finalidade imediata, o objetivo é o quê? Produção de elementos objetivos e subjetivos sobre a autoria e a materialidade do crime, que vai possibilitar o indiciamento do autor. Então, nosso gabarito aqui é o quê? É a letra C, tá? Que fala da finalidade imediata, né? Então, aqui a gente tem, ó, alcance da investigação de provas, circunstâncias e autoria para indiciamento dos autores. É a finalidade aqui, ó, imediata. Bacana? Então, vamos para a próxima. 5. Marque a alternativa correta após o exame da veracidade das assertivas abaixo. Primeiro, a equidade é uma das fontes secundárias do direito que preconiza a aplicação da justiça em casos específicos, permitindo ao juiz adaptar a aplicação da lei às peculiaridades do caso concreto, visando alcançar um resultado justo. 2. A persecução penal começa por ocasião da investigação policial e se estende até o final do cumprimento da pena aplicada ao indivíduo. 3. O inquérito policial é indispensável, mas pode ser arquivado a qualquer momento, conforme o poder discricionário da autoridade policial, ainda que o Ministério Público não concorde com a providência.
4, a lei é fonte primária do direito no sistema jurídico brasileiro. E aqui a gente tem, né, as alternativas aí que estão corretas. Então, vamos lá, gente. Equidade, gente, no direito, né, a aplicação que exige a equidade é uma aplicação mais moderada, e justamente isso, né, adaptar a lei às peculiaridades do caso concreto para que a justiça possa ser alcançada. Então, essa afirmativa, ela está correta, tá? A persecução penal começa por ocasião da investigação policial e vai até o fim do cumprimento da pena aplicada. A persecução penal, ela é formada, tá? Da investigação, mas do processo. Assim, nós temos a persecução penal, tá? E não tem essa parte aqui, né, até o cumprimento da pena aplicada. Às vezes, nós não vamos ter, tá? A investigação. Essa afirmativa aqui está incorreta. O inquérito policial é indispensável. Gente, o inquérito, ele é dispensável, porque nem sempre nós vamos ter um inquérito para que a gente tenha uma ação penal, tá? Então, ele é indispensável, tá? E ele pode ser arquivado a qualquer momento, conforme o poder discricionário da autoridade policial. Também está errado, porque o inquérito, ele é indisponível. A autoridade policial não pode mandar arquivar os autos do inquérito, tá? Não pode mandar arquivar os autos do inquérito. Então, né, ainda que se chegue à conclusão que não houve crime ou de que não houve autoria, tem que constar no relatório e mandar ali, né, para o juiz, para que o Ministério Público promova o arquivamento. Então, aqui também está incorreto. A lei é fonte primária do direito no nosso sistema jurídico brasileiro, correto, né? A gente tem ali as fontes primárias e as fontes secundárias do direito. Um exemplo de fonte secundária é o costume. O costume é uma fonte secundária do direito. O costume é aquele comportamento reiterado com crença na sua obrigatoriedade. Por exemplo, as filas. Ninguém fala para você que você tem que fazer fila, que é obrigatório fazer fila, mas a gente acredita que é e faz porque é uma prática costumeira, tá? Então, aqui está correto. Então, o nosso gabarito aqui é 1 e 4, tá? Que não, errado. Aqui, ó, letra C, nosso gabarito, aqui tá errado, aqui tá errado. Beleza? Letra C, o nosso gabarito. Então, aqui, ó, coloquei as justificativas para você, tá? Investigatória e processual, beleza? Então, o cumprimento da pena é a outra fase, a fase de execução, tá? O inquérito, ele é dispensável. O arquivamento não pode ser feito pela autoridade policial. E aqui, né, então a 1 e a 4 corretas. Questão 6. A Lei 13.964, de 2019, conhecida aí como pacote anticrime, traz alterações ao Código de Processo Penal. O pacote anticrime tem como objetivo aperfeiçoar a legislação penal e processual penal. Em seu capítulo 2, ele trata especificamente do exame de corpo de delito, da cadeia de custódia e das perícias em geral. Dentre essas alterações, destaca-se o artigo 158, que passa a vigorar com orientações relevantes referentes à cadeia de custódia e procedimentos de perícias em geral. Com base no referido decreto, assinar a alternativa incorreta. A. Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crime para rastrear sua posse e manuseio a partir do seu reconhecimento até o descarte. B. O início da cadeia de custódia dá-se com a preservação do local de crime ou com procedimentos policiais ou periciais nos quais seja detectada a existência de vestígio. Se qualquer pessoa que reconhecer um elemento como de potencial interesse para a produção da prova pericial fica responsável por sua preservação. D. Vestígio é todo objeto ou material bruto, visível ou latente, constatado ou recolhido, que se relaciona à infração penal. São 10 etapas que compõem os procedimentos referentes ao rastreamento do vestígio submetido à cadeia de custódia. Dentre essas etapas estão incluídos o reconhecimento e o isolamento dos vestígios. Bom, gente, aqui a questão ela está nos pedindo a alternativa incorreta. Eu tenho que te falar, aliás, eu tenho que reforçar, porque eu vivo falando isso, da importância da leitura da lei seca, tá? Essa questão, não só essa, como as outras que nós vimos até aqui,
A base é o quê? A legislação, é o Código de Processo Penal. Então, você precisa fazer a leitura, sentar a bundinha na cadeira e ler o CPP. Assim, você vai conseguir acertar muita, mas muita questão. Acho que a gente teve uma questão aqui que não estava no Código de Processo Penal, mas é uma questão doutrinária, que é da representação ser uma condição de procedibilidade. O resto é tudo letra de lei. Então, olha só, aqui, ó, a alternativa incorreta é a letra C. Qualquer pessoa, não é qualquer pessoa, é o agente público que reconheceu um elemento como de potencial interesse para a produção da prova pericial fica responsável pela sua preservação. Então, a C é a incorreta. Muito cuidado, tá? Quando a questão te pedir a incorreta, para você não marcar a correta, tá? E perder uma questão de graça. Aí, ó, o agente público que reconheceu um elemento como de potencial interesse para a produção da prova pericial fica responsável por sua preservação. Questão 7. O artigo 158 do Código de Processo Penal diz que, quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. Com base nos estudos sobre a teoria dos vestígios, quanto ao referencial de produção, os vestígios com relação ao fato são classificados de que forma? A. Ilusório, forjado e fugazes. B. Forjado, permanente e latente. C. Verdadeiro, ilusório e forjado. D. Forjado, real e latente. E. Forjado, ilusório e persistente. Gente, os vestígios, tá? Eles são classificados como verdadeiros, né? De fato são vestígios, ilusórios, aqueles que parecem, mas não são, e aqueles forjados que foram inseridos de forma proposital na cena do crime, tá? Então, a gente tem, ó, realmente deixados, né? Pelo fato criminoso, parecem relacionados ao crime, mas não são, e criados, tá? Para simular uma situação que não existiu. Esses aqui são, né, as 3 classificações aí dos vestígios, tá? Portanto, a letra C aqui é o nosso gabarito. Vestígio, vestígio verdadeiro, vestígio ilusório e vestígio forjado. 8. O flagrante impróprio ou quase flagrante, nos termos do Código de Processo Penal, ocorre quando o indivíduo A. É encontrado até 6 horas após com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele o autor da infração. B. É perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser o autor da infração. C. É encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele o autor da infração. D. Está cometendo a infração penal, acaba de cometer a infração penal. Olha só, muito cuidado com esse tipo de questão aqui, ó. Falando sobre horas, tá? De flagrante. Normalmente trazem assim que após 24 horas ou após 48 horas o flagrante foi quebrado. Não é, gente, a questão do tempo que vai cessar o flagrante. O que vai cessar a situação de flagrância é caso a perseguição seja interrompida sem que o indivíduo tenha sido capturado, tá? O fato de se passarem 24 horas, se passarem 48 horas, mas se houver uma perseguição ininterrupta, a qualquer momento que aquele indivíduo for encontrado e capturado, ele será preso em flagrante. Então, cuidado, né? Porque tem uma ideia equivocada da população no geral de achar que após 24 horas o flagrante foi quebrado, após 48 horas a pessoa não está mais em situação flagrancial, mas não existe isso, porque o artigo 302, que traz as hipóteses de prisão em flagrante, né, quando alguém vai ser considerado em flagrante, não vincula horas, tá? Então, muito cuidado com isso, aqui está errado. É perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido, que está pedindo um flagrante impróprio, né? Pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser o autor da infração, correto, tá? Aqui é o flagrante impróprio, porque aqui, ó, encontrado logo depois, com armas, objetos, papéis, faça presumir ser ele o autor da infração, é chamado de flagrante ficto ou presumido. Ficto ou presumido. E quem está cometendo a infração ou acaba de cometer é chamado de flagrante próprio.
a questão pediu flagrante impróprio, tá? Então, é a letra B. Você pode dar uma olhada aí no artigo 302 do Código de Processo Penal, beleza? Então, vamos para a 9. É correto afirmar que a prisão temporária será decretada pelo juiz em face da representação da autoridade policial ou de requerimento do Ministério Público e terá o prazo de A, 48 horas, prorrogável por igual período, em caso de extrema e comprovada necessidade. B, 72 horas, prorrogável por igual período, em caso de extrema e comprovada necessidade. C, 5 dias, improrrogável. D, 5 dias, prorrogável por igual período, em caso de extrema e comprovada necessidade. E E, 10 dias, improrrogável. Gente, a prisão temporária, o prazo dela, tá? Primeiro, a prisão temporária está na Lei 7.960 de 89. Lá nessa lei, o prazo dos crimes que cabem em prisão temporária é um rol taxativo, tem que estar previsto na lei. A não ser que seja um crime lá da lei dos crimes hediondos. Para eles também cabem prisão temporária, tá? O prazo, na Lei 7.960, né, para os crimes que estão lá, então a gente tem roubo, homicídio doloso, nós temos extorsão mediante sequestro, tá? Tá lá. O prazo é 5 dias, podendo ser prorrogável por igual período em caso de extrema comprovada necessidade. Só que se o crime for hediondo, então tem que ter cuidado, porque às vezes o crime tá lá, mas ele também é um crime hediondo, tá? E tem outros crimes que estão na lei de crimes hediondos. A lei de crimes hediondos é 8.072 de 90. Se for um crime hediondo, o prazo da prisão temporária vai ser de 30 dias, então crimes hediondos. O prazo vai ser de 30 dias, podendo ser prorrogado por mais 30 dias em caso de extrema e comprovada necessidade. Aqui, como não falou que era um crime hediondo, nós vamos na regra geral, tá? Que é aqui, ó, 5 dias, prorrogável por igual período, em caso de extrema e comprovada necessidade. E aí, aqui, ó, o artigo 2º da lei, né, 7.960 de 89. A prisão temporária será decretada pelo juiz em face da representação da autoridade policial ou do requerimento do Ministério Público e terá o prazo de 5 dias, prorrogável por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade. Beleza? Perdão, vamos para a próxima. Questão 10. De acordo com o Código de Processo Penal, o acusado tem prerrogativa e o direito de estar presente à audiência quando da oitiva das testemunhas de acusação e defesa. A defesa é realizada pelo próprio réu, sem a participação de um advogado, gente, é definida como autodefesa, tá? A defesa feita pelo advogado é a defesa técnica. Essa aqui é irrenunciável. Ninguém pode ser processado sem uma defesa técnica, sem um advogado. Agora, a autodefesa, que é a defesa feita pelo próprio réu, é renunciável. Ele pode optar por não exercê-la, principalmente através do direito ao silêncio. Ok? Fechou, então. Questão 11. O juizado especial criminal provido por juízes togados ou togados leigos tem competência para conciliação, o julgamento e execução das infrações penais de menor potencial ofensivo, respeitadas as regras de conexão e continência. Para efeitos da Lei 9.099, né, que é a lei que trata aí dos juizados especial, consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo às contravenções penais e os crimes que a lei comine pena máxima. A, não superior a 1 ano ou multa. B, não superior a 2 anos, cumulado ou não com multa. C, não superior a 3 anos ou multa. D, não superior a 4 anos ou multa. Não superior a 4 anos, cumulado ou não com multa. Gente, as infrações penais de menor potencial ofensivo, né, que vão ser processadas lá nos juizados especiais, conhecidos popularmente como juizados de pequenas causas, tá?
São, tá? As infrações penais de menor potencial ofensivo são todas as contravenções penais, que tem uma lei própria ali de contravenções penais, algumas conhecidas, né, como vias de fato, jogo do bicho, tá? São contravenções penais. E também os crimes, que a lei comine a pena máxima não superior a 2 anos, cumulada ou não, com multa, tá? Então, aqui é a letra B. 12. Constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da Lei Maria da Penha, o juiz poderá aplicar de imediato ao agressor a proibição de determinadas condutas, dentre elas a aproximação da ofendida e de seus familiares, B, a aproximação das testemunhas, não se aplicando para este caso o limite mínimo de distância entre essas e o agressor, C, contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por certos meios de comunicação, exceto redes sociais, D, frequentação de determinados lugares, E, suspensão de visitas aos dependentes menores, sem necessidade de ouvir posteriormente a equipe de atendimento multidisciplinar. Então, gente, olha só, né, o nosso gabarito aqui é a letra A, tá? Por quê? Pode ser estabelecido aqui, sim, um limite, tá? Pode ser estabelecido, sim, um limite de distância, tá? 300 metros de distância, por exemplo. Contato com a ofendida, exceto por redes sociais, nem por redes sociais, tá? Também, né? Nós temos aqui a suspensão, nós temos que ouvir, tá? Essa equipe multidisciplinar. Aqui nós temos, no artigo 22, quais são, né, as medidas protetivas de urgência. Então, a gente tem suspensão da posse, restrição do porte de armas, né, comunicação ao órgão competente, afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida, aproximação da ofendida, seus familiares testemunhas aqui, ó, fixando o limite mínimo de distância entre eles, contato com a ofendida por qualquer meio de comunicação, inclusive redes sociais, frequentação de determinados locais a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida. Então, é um local que tem vínculo com ela, né? É um local que ela frequenta, tá? Não é de forma genérica, não. Restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores ouvidas à equipe multidisciplinar ou serviço similar, prestação de alimentos provisionais ou provisórios, comparecimento do agressor a programas de recuperação e reeducação e acompanhamento psicossocial do agressor por meio de atendimento individual ou em grupo de apoio. Então, essas aqui são as medidas protetivas de urgência. O nosso gabarito aqui é a letra A, tá? 13. Sobre os juizados de violência doméstica familiar contra a mulher previstos na Lei Maria da Penha, assinale a alternativa correta. A. Os juizados de violência doméstica familiar contra a mulher que vierem a ser criados poderão contar com equipe de atendimento multidisciplinar, cujos trabalhos serão voltados exclusivamente à mulher e não ao agressor, que obrigatoriamente será encaminhada a programas de recuperação e reeducação. B. A equipe de atendimento multidisciplinar será integrada por profissionais especializados nas áreas psicossocial e de saúde, sendo a equipe da Defensoria Pública quem sempre realizará o apoio jurídico. C. Compete à equipe de atendimento multidisciplinar fornecer subsídios ao juiz, ao Ministério Público e à Defensoria Pública, mediante laudos sempre por escrito, e desenvolver trabalhos de orientação, encaminhamento, prevenção e outras medidas. D. Outras atribuições da equipe de atendimento multidisciplinar não podem ser reservadas pela legislação local, apenas por lei federal. É quando a complexidade do caso exigir avaliação mais profunda, o juiz poderá determinar a manifestação de profissional especializado mediante a indicação de equipe de atendimento multidisciplinar. Bom, aqui, pessoal, é o nosso gabarito, né? E aqui, olha só, nós temos esses artigos, tá? Que vão justificar o erro das outras alternativas. Então, aqui, ó, os juizados de violência doméstica familiar contra a mulher, eles podem contar com equipe de atendimento multidisciplinar integrados por profissionais especializados nas áreas psicossocial, jurídica e de saúde, não só psicossocial e de saúde, como a alternativa estava dizendo. Compete à equipe de atendimento multidisciplinar, entre outras atribuições que forem preservadas, que forem reservadas, né, pela legislação local, fornecer subsídios por escrito ao juiz, Ministério Público e à Defensoria mediante laudos ou também verbalmente em audiência, tá?
e desenvolver trabalhos ali de orientação, encaminhamento, prevenção e outras medidas voltadas para o ofendido, para a ofendida, mas também para o agressor, não somente para a ofendida, né? E também com atenção aqui às crianças e aos adolescentes, os familiares, tá? Quando, né, isso aqui é o gabarito, a complexidade do caso exigir a avaliação mais aprofundada, o juiz poderá determinar a manifestação de profissional especializado mediante indicação da equipe de atendimento multidisciplinar. O artigo 32, o Poder Judiciário, na elaboração de sua proposta orçamentária, poderá prever recursos para a criação e manutenção da equipe de atendimento multidisciplinar nos termos da lei orçamentária. Questão número 14. Associe as formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, na primeira coluna, com seus respectivos exemplos legais de acordo com a Lei Maria da Penha, na segunda coluna. E, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. Então, vamos lá. Violência psicológica, patrimonial e moral. Então, conduta que configure calúnia, difamação ou injúria, gente, é violência moral, tá? Conduta que cause dano emocional e diminuição da autoestima é violência psicológica. Conduta que perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações é violência psicológica. Conduta que configure retenção de objetos, instrumentos de trabalho ou documentos pessoais é violência patrimonial. Então, ficou 3, 1, 1, 2, tá? Então, aqui, ó, letra B, o nosso gabarito. Aqui no artigo 7º da Lei Maria da Penha, nós temos quais são as formas de violência doméstica familiar contra a mulher. Né? Então, a violência doméstica, a psicológica, ela é bem abrangente, tá? Então, a gente tem, ó, conduta que cause dano emocional, diminuição da autoestima, prejudica ou perturbe o pleno desenvolvimento, que vise degradar ou controlar as ações, comportamentos, crenças e decisões, ameaça, né, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, então colocar câmeras, né, para vigiar a mulher ali, tá? Perseguição contumaz, insulto, chantagem, violação de sua intimidade, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir, né, manter em cárcere privado, por exemplo, ou qualquer outro meio que cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação. Violência patrimonial, entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos, recursos econômicos, incluídos os destinados a satisfazer suas necessidades. E violência moral, entendido como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria. Vamos para a próxima aqui. Questão 15. A política pública que visa coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher far-se-á por meio de um conjunto articulado de ações da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, e de ações não governamentais, tendo por uma das diretrizes a promoção e a realização de campanhas educativas de prevenção da violência doméstica e familiar contra a mulher, voltadas ao público escolar e à sociedade em geral, e a difusão dessa lei e dos instrumentos de proteção aos direitos humanos das crianças. B. A celebração de convênios, protocolos, ajustes, termos ou outros instrumentos de promoção de parceria entre órgãos governamentais ou entre estes e entidades não governamentais, tendo por objetivo a implementação de programas de erradicação da violência doméstica e familiar contra crianças. C. A promoção de programas assistenciais que disseminem valores éticos e restritos a respeito da dignidade da pessoa humana com a perspectiva de gênero, de raça ou etnia. D. A integração operacional do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública com as áreas de segurança pública, assistência social, saúde, educação, trabalho e habitação. É o destaque nos currículos escolares, em determinados níveis de ensino, para os conteúdos relativos aos direitos humanos, à equidade de gênero e de raça ou etnia e ao problema da violência doméstica e familiar contra a mulher. Gente, aqui, ó, olha só, essa é uma questão extensa de letra de lei e muita coisa passa despercebida na hora de responder. Mas olha só, isso aqui deveria chamar a sua atenção, ó. Falando sobre direitos humanos das crianças, né? Falando aqui, ó,
sobre essa questão aqui das crianças aqui, ó, negócio de gênero, de raça, tá? Outra coisa que em alguns níveis, em determinados níveis de ensino, não em todos os níveis de ensino, não é só em alguns que é necessário que haja nesses conteúdos relativos a direitos humanos, tá? Então, o nosso gabarito aqui é a letra D. E aqui, ó, o artigo 8º, né, que traz essas diretrizes. Integração operacional do Poder Judiciário, né, esse aqui é o nosso gabarito, do Ministério Público, da Defensoria, área de segurança pública, assistência social, saúde, educação e habitação. Ó, promoção dos estudos e pesquisas estatísticas e outras informações relevantes, como de gênero, raça, etnia, concernentes às causas e consequências, aqui, ó, frequência da violência doméstica familiar contra a mulher. Não basta, né, ser só questões de gênero, raça ou etnia. Faltou ali falar que é referente a quem? A mulher, tá? O respeito nos meios de comunicação social de valores éticos, sociais da pessoa, da família, da forma de coibir os papéis estereotipados que legitimem ou exacerbem a violência doméstica e familiar, né? Implementação de atendimento policial especializado para as mulheres, em particular nas delegacias de atendimento à mulher, a promoção e a realização aqui, ó, de campanhas educativas, e no final aqui falava que era direitos humanos das crianças. Não, é das mulheres, né? Violência doméstica familiar contra a mulher, não contra crianças, tá? Porque para criança a gente tem o ECA, a gente tem o regramento próprio, beleza? Então, voltando aqui, né, o nosso gabarito é a letra D, conforme aqui o inciso 1º do artigo 8º, tá certo? Questão 16. A Lei Maria da Penha estabelece como tipos de violência contra a mulher a violência física, a violência psicológica, a violência sexual, a violência patrimonial e a violência moral. São exemplos de violência patrimonial e moral, respectivamente. A. Apertar, segurar pelo braço. / sumir, não dar notícias. B. Brincar sistematicamente com as características físicas da mulher, mesmo que ela solicite que não aconteça. / impedir de sair de casa. C. Fazer tratamento de silêncio. / comentar obscenidades nas redes sociais da mulher. D. Deixar a mulher com dívidas. / fazer comentários depreciativos sobre o corpo da mulher. Destruir pertences. / publicar fotos íntimas da mulher sem o seu consentimento. Então, olha só. Deixar a mulher com dívidas, né? Isso aqui é o quê? Uma violência patrimonial. E fazer comentários depreciativos que pode configurar, por exemplo, uma injúria, uma difamação, né, sobre o corpo da mulher, é a violência moral, tá? Então, questão aqui 16, letra D. Então, as formas, né, de violência do artigo 7º que a gente viu. Questão 17. No que tange à interceptação das comunicações telefônicas, a Lei 9.296 de 96 estabelece que a interceptação das comunicações telefônicas poderá ser determinada pela autoridade policial na investigação criminal. B. Será admitida a interceptação das comunicações telefônicas quando não houver indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal. C. A interceptação das comunicações telefônicas poderá ser determinada pelo representante do Ministério Público na investigação criminal e na instrução processual penal. D. Não será admitida a interceptação de comunicações telefônicas quando a prova puder ser feita por outros meios disponíveis. A interceptação das comunicações telefônicas poderá ser determinada de ofício pela Defensoria Pública na investigação criminal. Então, olha só, vamos ver aqui as alternativas, tá? A letra A fala que pode ser determinada pela autoridade policial. Errado, gente. Quem vai autorizar, quem vai determinar a interceptação telefônica é o juiz, somente ele que tem esse poder, tá? A autoridade policial, que é o delegado de polícia, pede para o juiz, mas ele não determina. Será admitida a interceptação das comunicações telefônicas quando houver indícios razoáveis de autoria ou participação em infração penal, né? Então, esse não deixou a afirmativa incorreta. A interceptação das comunicações telefônicas poderá ser determinada pelo representante do Ministério Público na investigação criminal e na instrução processual penal. Gente, o único, tá, que vai determinar interceptação telefônica é quem? É o juiz, tá? Nem autoridade policial, nem promotor de justiça, nada, tá? Não será admitida a interceptação de comunicações telefônicas
quando a prova puder ser feita por outros meios disponíveis. Correto. A interceptação somente vai ser possível se não houver outro meio capaz de produzir ali a prova. A interceptação das comunicações telefônicas poderá ser determinada de ofício pela Defensoria Pública, também errado, né, gente? Só quem determina é o juiz. Letra D. Aí a gente tem, ó, artigo 1º, a interceptação de comunicações telefônicas de qualquer natureza para a prova, investigação criminal e em instrução processual penal, observará o disposto nessa lei e dependerá de ordem do juiz competente da ação principal sob segredo de justiça. Artigo 2º, não será admitida a interceptação de comunicações telefônicas quando ocorrer qualquer das seguintes hipóteses. Se, primeiro, não houver indícios razoáveis de autoria ou participação em infração penal, né? A prova puder ser feita por outros meios disponíveis, tá? Então, a prova não pode ser feita. Se tiver outros meios, vai ser feita pelos outros meios, tá? Então, aqui fala, ó, não será admitida. Se não houver indícios razoáveis de autoria ou participação, se a prova puder ser feita por outros meios disponíveis, ou se o fato investigado constituir infração penal punida no máximo com detenção. Aí, nesse caso, não vai poder ser feita. Então, para que a infração penal possa ser objeto de interceptação telefônica, ela tem que ser punida com o quê? Reclusão. Porque se for no máximo com detenção, não é cabível interceptação telefônica, beleza? Então, aqui, né, letra D, tá? Letra D. Questão 18. De acordo com a Lei 12.850 de 2013, considera-se organização criminosa toda associação de no mínimo 2 pessoas com o objetivo de cometer infrações penais. B. Apenas o grupo criminoso que atua internacionalmente. C. Associação de 4 ou mais pessoas estruturalmente ordenada com divisão de tarefas para obter vantagem de qualquer natureza. D. Qualquer grupo de pessoas que pratica crime de furto reiterado. É uma quadrilha armada organizada para cometer delitos dolosos contra a vida. O conceito de organização criminosa está na Lei 12.850 de 2013, tá? Então, é considerado, né, segundo a lei, uma organização criminosa a associação de 4 ou mais pessoas estruturalmente ordenada, né, com divisão de tarefas, para obter vantagem de caráter de qualquer natureza ou que tenha um caráter transnacional, tá? Que atue fora dos territórios, né? Fora dos limites do território brasileiro, tá? Então, aqui, ó, é a letra C, tá? E aqui a gente tem, ó, considera-se organização criminosa, associação de 4 ou mais, então, no mínimo 4, pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas. É imprescindível, né, que haja divisão de tarefas. Então, a gente tem ali, né, um escalonamento mesmo, quem é o chefe, quem é o líder, né, as pessoas que vão executar as ordens, o que vai cuidar do dinheiro, tudo dividido, ainda que informalmente, tá? Com o objetivo de obter direta ou indiretamente vantagem de qualquer natureza, mediante prática de infrações penais, cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos. Então, não é qualquer infração penal que a organização criminosa vai praticar, são infrações penais com penas superiores a 4 anos, tá? As penas máximas. Então, a gente tem ali tráfico de drogas, né? Homicídio, tá? São crimes com as penas máximas mais elevadas. Ou que o caráter seja transnacional. Então, né? Tráfico internacional de armas, tráfico internacional de drogas, tá? Contrabando, tá? Então, caráter transnacional, beleza? 19. A colaboração premiada, prevista na Lei 12.850 de 2013, tem como finalidade a. Beneficiar o acusado com a extinção da punibilidade em qualquer crime. B. Permitir ao acusado responder em liberdade automaticamente, se obter vantagens financeiras ao delator. D. Auxiliar a investigação e o processo penal mediante concessão de benefícios legais ao colaborador. E substituir a ação penal por um acordo entre o réu e o Ministério Público. Então, gente, o que é, né, a colaboração premiada? A colaboração premiada vai ser um acordo ali feito entre o Ministério Público e aquele que é investigado por integrar, né, por fazer parte de uma organização criminosa, em que ele vai fornecer algumas informações, né, vai permitir
que haja o desmantelamento ali dessa organização, né, que os produtos de crime sejam localizados, que as vítimas de crime sejam libertadas, e em troca ele vai obter alguns benefícios legais, tá? Pode ser diminuição da pena, tá? Pode ser a pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos. Ele vai ter alguns benefícios desde que as informações prestadas na colaboração premiada permitam alcançar alguns resultados. Então, aqui é a letra D, tá? E, por fim, a questão de número 20, sobre a colaboração premiada, assinale a alternativa correta. O juiz pode propor acordo de colaboração premiada. B, o acordo de colaboração deve obrigatoriamente garantir a redução da pena pela metade. C, a proposta de colaboração premiada pode ser feita apenas pela autoridade policial. E, a eficácia do acordo depende de homologação judicial. D, né? A eficácia do acordo depende de homologação judicial. E o colaborador será sempre absolvido ao final do processo. Então, olha só, gente, quem propõe o acordo de colaboração premiada ou é o Ministério Público ou é a autoridade policial. O juiz, ele apenas homologa, tá? Mas ele não participa da formação ali, da celebração do acordo, não. Então, tá errado, tá? E não obrigatoriamente a gente vai ter redução de pena. A gente pode ter redução de pena, mas a gente também pode ter outros benefícios, como substituição da pena, como regime, né? Ficar em outro regime diferente do que seria cabível, tá? Deve ser feita apenas pela autoridade policial? Não, o Ministério Público também faz, tá? Eficácia do acordo depende da homologação judicial. Sim, essa é a participação do juiz. Ele homologa. Ele não participa da celebração do acordo, não é ele que propõe, mas ele que vai homologar, ver se o acordo está cumprindo ali, né, o que a lei estabelece, tá? E o colaborador será sempre absolvido. Não tem, tá? Ele pode ali ter o perdão judicial concedido a depender da relevância da colaboração, mas, né, sempre absolvido ao final do processo, não, tá? Aí, ó, artigo 4º, o juiz poderá, a requerimento das partes, conceder o perdão judicial, e aí sim, ele não vai cumprir pena, né? Reduzir em até 2/3 da pena privativa de liberdade, substituir por restritiva de direitos daquele que tenha colaborado efetiva e voluntariamente com a investigação e com o processo criminal, desde que dessa colaboração advenha um ou mais dos seguintes resultados. Então, precisa, né, com a colaboração, obter algum desses resultados aqui, ó. Identificação dos demais coautores e partícipes da organização criminosa, as infrações que essa organização pratica, revelar a estrutura hierárquica, né, quem é o chefe, quem é que manda, tá? Quem são as pessoas que compõem, a divisão de tarefas, quem é responsável pelo quê da organização criminosa, prevenção de infrações penais decorrentes das atividades da organização criminosa, a recuperação total ou parcial do produto ou do proveito das infrações penais praticadas pela organização criminosa, a localização de eventual vítima com a sua integridade física preservada. Então, um desses resultados tem que se alcançar com a colaboração premiada para que o colaborador faça jus a esses benefícios aqui. Em qualquer caso, a concessão do benefício levará em conta a personalidade do colaborador, a natureza, as circunstâncias, a gravidade e a repercussão social do fato criminoso e a eficácia da colaboração. Parágrafo 2º. Considerando a relevância da colaboração prestada, o Ministério Público a qualquer tempo e o delegado de polícia durante o inquérito policial, com a manifestação do Ministério Público, poderão requerer ou representar o juiz pela concessão de perdão judicial, para que ele não cumpra a pena, ainda que esse benefício não tenha sido prestado na proposta inicial. O prazo para o oferecimento da denúncia ou processo relativos ao colaborador poderá ser suspenso por até 6 meses, prorrogável por igual período, até que sejam cumpridas as medidas de colaboração, suspendendo o respectivo prazo prescricional. Então, durante esse tempo, não corre o risco do crime prescrever, porque o prazo prescricional ficará suspenso, tá? Então, aqui, né, depende de acordo, né, depende de homologação judicial para que o acordo de colaboração ele seja eficaz, para que ele produza efeitos. Assim, nós encerramos a correção, né, do nosso simulado. Eu espero que você tenha gabaritado, né? Deixe seu like, seu comentário no vídeo, né? Se ficou alguma dúvida, a gente está à disposição. Se você tiver interesse em adquirir o nosso curso preparatório para a Polícia Penal,
o link tá na descrição, né? Nós temos aí muito mais coisa para vocês aí, para sua preparação. Eu tenho certeza que vai aí fazer a total diferença, tá? E assim nós encerramos, pessoal. Bons estudos a todos e até a próxima dica. Tchau, tchau.